Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 25 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos, no Brasil, 6 e 23 da manhã. Gente, eu começo analisando a BTC pelo gráfico de Renko, com box de $2.000. O gráfico de Renko, para quem não conhece, é um gráfico atemporal que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Então é um gráfico que retrata uma inércia movimentacional muito mais brutal. Cada box desse aqui pode demorar 1 segundo ou 50 anos para ser desenhado, basta que haja ou não a variação do preço. Então é um gráfico muito mais fidedigno em termos de inércia movimentacional. Vocês vejam que o Renko aqui só vai travar no patamar de $70.000. No gráfico de 6 horas, o que segurou a BTC foi a upper da banda de VWAP mensal. Travou ali, mas tudo leva a crer que a gente vai ficar acumulando entre esse patamar de 63.500, talvez 64 e 70 mil, até que os shortados abram posições, né, em nível suficiente para que isso aqui permita uma liquidação forçada que faça no fechamento a mercado, faça com que o preço avance para cima de 73.777. Porque o que está acontecendo? No mercado de futuros perpétuos, aqueles que acreditam, vou até despoluir aqui para mostrar para os senhores o que vai acontecer. Depois vocês vão me chamar de bruxo, mas na verdade o que está acontecendo é uma obviedade mercadológica. Os que acreditam que o mercado vai vai dar continuidade a essa canaleta virtual de baixa e a BTC buscaria 45 mil, os que acreditam nessa possibilidade estão abrindo posições short e não long aqui nesse patamar, entre 64 e 70 mil. Então, toda vez que a BTC tenta avançar, os alavancados no mercado de futuros perpétuos seguem abrindo posições. Se a gente for lá na CoinGlass, nesse momento, vocês vão perceber que o nível de shortados está aumentando a cada minuto. Ou seja, o volume de operações alavancadas no sentido short vai aumentando. Ainda não é uma posição relevante que eventualmente que pudesse eventualmente numa eventual liquidação forçada avançar e agredir o book para poder superar todas essas resistências. Agora, o que está acontecendo é que o mercado está encontrando uma parede de compra intransponível. Vocês veem que o mercado não está conseguindo subir, mas também não está conseguindo cair. Então, o que está acontecendo? O mercado está encontrando um platô de compra intransponível que não permite que ele caia, que são os institucionais aportando forte, mas também não consegue subir porque há também uma parede de venda muito grande, principalmente no mercado de futuros perpétuos, de alavancados no sentido short. Mas quando os institucionais aportarem grana suficiente para essa escadinha começar a avançar, vai acontecer uma força de preços que vai acabar impondo a liquidação forçada de todos os alavancados no sentido short. E é a grana dos alavancados no sentido short que terão as suas posições fechadas a mercado, que vai agredindo o book, buscando cada vez mais ordens de fechamento agressivas num patamar cada vez mais alto, é a liquidação forçada dessa galera que faz com que o preço avance e consiga romper essa resistência em 70 mil. Então, num primeiro momento, é a grana dos shortados que vai avançar para cima do topo daquela onda 3 no semanal, que levou a BTC para 73.777. Aí depois vai bater 7.4, vai acabar rompendo essa resistência, formar um recuo, porque é um efeito elástico. Basicamente, eles são liquidados a mercado, o preço vai lá em 74, 77, volta para 70, depois explode para 6 dígitos. Aí explode para mais de $100 mil, porque o que está acontecendo é que há um platô, um pivô de compra institucional completamente intransponível. Há muitas ordens gigantescas de institucionais que basicamente precisam criar lastro para os ETFs, criar lastro para os depósitos
bancários em BTC, porque agora o sistema bancário norte-americano, pela última normativa do regulador bancário nos Estados Unidos, bancos agora podem ser custodiantes de BTC, ou seja, eles estão interessados em ofertar esse produto para os usuários do sistema bancário e eles basicamente não possuem BTCs. Eles precisam comprar a mercado. Então há um platô bizarro, absolutamente intransponível, que não deixa o preço cair. Enquanto isso, os shortados vão abrindo posição. Eles acreditam que essa canaleta vai dar continuidade a um movimento de queda, mas não vai. E eles acabarão sendo liquidados forçadamente. Num primeiro momento, a gente vai romper essa resistência em 73,777 com a liquidação forçada desses alavancados no sentido short. Num segundo momento, aí é a própria grana institucional que vai levar a BTC para 109, talvez 111 mil dólares, que é a nossa pernada de número 3 aqui no semanal. Eu volto a insistir com os senhores. A hora de comprar é agora, em que tanto as altcoins, que estão acumulando ainda numa congestão, numa onda 2, quanto a BTC, que ainda está acumulando nos estertores de uma onda 2, a hora de comprar é agora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno nesse ciclo. Algumas altcoins ainda estão numa faixa de preço assim delicioso, para dizer o mínimo. Eu volto a insistir. Quando isso aqui for rompido de forma ascendente e começar essa corrida maluca em direção a 111 mil dólares para a BTC e 2 trilhões de dólares para as altcoins, não haverá um ponto de entrada seguro. Uma Solana facilmente explode para 270, uma Avax facilmente explode para 45, 50, talvez até 60 dólares. A Avax agora a 26,35, a Solana a 156,70. Mas as pessoas se esquecem que semana passada a Solana estava 141, agora está 156. E outras oportunidades que estão se abrindo. Essa prisão do Durov fez a Toncoin tombar 20%. Gente, isso aí vai voltar mais rápido do que caiu. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na Seara Fática, CEO do Telegram, Pavel Durov, é preso na França e o preço da Toncoin despencou. Gente, ele está sendo acusado de não inibir o uso da plataforma por diversos grupos criminosos. Ele está sendo acusado, inclusive, de ter criado percalços na repressão ao terrorismo durante as Olimpíadas, crimes ligados à pedofilia, até tráfico de drogas, que fazem organizações criminosas que fazem uso do Telegram e que a plataforma não responderia e inibiria essas páginas num tempo razoável. Todas essas acusações recaem sobre ele. Ele, obviamente, é a minha opinião, ele, obviamente, é o CEO da corporação. Ele deve fazer um grande acordo de compliance com as autoridades e resolver essas acusações. Isso aconteceu também já no Brasil, por conta das eleições e a quantidade de grupos fazendo uso do Telegram cujo conteúdo das informações era questionado pela Justiça Eleitoral. Isso aconteceu também nos Estados Unidos, agora está acontecendo na França, muito em função também do combate a grupos terroristas. Ele, obviamente, vai entrar num acordo com as autoridades francesas e vai conformar a plataforma às normativas de repressão às normativas de repressão criminais francesas. Na minha leitura, isso é só uma tempestade num copo d'água. A Toncoin vai voltar mais forte do que nunca. É a minha opinião, mas cada um tem que fazer a própria análise. O fato é que há ele é muito... O Pavel Durov, ele é muito ligado e linkado à comunidade da Toncoin, e qualquer coisa que aconteça pessoalmente em desfavor do Durov acaba afetando diretamente o preço da Toncoin. Todos esses projetos em que há uma personalidade muito ligada ao projeto,
Isso aconteceu em outros projetos. Isso aconteceu com a BNB, quando o CZ foi preso. Isso poderia eventualmente acontecer com a ETH, se acontecesse alguma coisa com o Vitalik Buterin. Eu sempre sustentei que a criação de uma figura expoente dentro de um projeto criptográfico nunca é algo saudável, porque seres humanos são falíveis ou podem até morrer, e isso pode afetar negativamente o projeto. Mas o fato é que no mundo criptográfico, em que há um caráter ainda embrionário na criação de ecossistemas disruptivos, e ainda há essa forte identidade e linkada a uma determinada personalidade. Mas num futuro muito próximo, tudo isso vai acabar se abstraindo e os projetos vão ganhar um caráter mais institucional, descentralizado. Porque, no final das contas, são forças computacionais descentralizadas criadas a partir de ideias de personalidades. Mas eu acho problemático vincular um projeto à imagem de uma pessoa, como acontece com vários projetos. A própria ETH, se acontece alguma coisa com o Vitalik Buterin, poderia afetar negativamente o preço do Ether. Mas, na minha leitura, num futuro muito próximo, haverá um divórcio entre a figura da personalidade que teve a ideia, que criou, e o projeto em si. Isso aconteceu com a Toncoin justamente porque havia um link muito profundo, e há ainda, entre a figura do Durov e a sua criação, entre criador e criatura, e a Toncoin. E por que a BTC disparou $5 mil em menos de 24 horas? Primeiro, foi o Fed, com as declarações do Jeremy Powell lá no resort de Jackson Hole, que basicamente confirmou as expectativas do mercado, que vai haver o início de corte na taxa básica a partir da reunião de setembro. Depois foi a desistência do Robert Kennedy Jr., um candidato independente, pró-cripto, que acabou desistindo da corrida presidencial e está apoiando o candidato republicano Donald Trump. Os dois são crypto-friendly, por assim dizer, e apesar da aparente insignificância do Robert Kennedy Jr., ele é sobrinho do falecido, assassinado John Kennedy. Ele tinha ali algo entre 1,5% e 2% das intenções de voto. Isso pode fazer a diferença numa eleição ultra concorrida. Tudo isso acabou se acumulando e a BTC acabou explodindo para cima. Fora a demanda institucional reprimida latente. E o BNDES no Brasil está lançando uma blockchain, Rede Blockchain Brasil, que vai se valer do consenso prova de autoridade. É uma subespécie do Proof of Stake, com validadores públicos e privados. A rede terá aplicações em diversas áreas, incluindo educação, saúde e segurança pública. Enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o indicador de preços preferido do Fed deve reforçar esse viés de baixa na taxa básica de juros. O índice de despesas de consumo pessoal, que deve ser divulgado agora na próxima semana, deve confirmar que efetivamente a inflação nos Estados Unidos entrou num nível de arrefecimento. Ainda tem dados de pedidos de seguro-desemprego na próxima semana. Enfim, vai ser uma semana relativamente agitada e isso pode turbinar o preço da BTC e do mundo cripto. Israel bombardeou o sul do Líbano. As autoridades israelis declararam que foi um bombardeio preventivo. As forças armadas israelitas afirmam ter enviado 100 aviões de guerra para o Líbano, abatido milhares de lança-foguetes que seriam destinados ao ataque da região norte de Israel. Segundo eles, foi um ataque preventivo. E ainda na seara geopolítica, o mais recente pacote de ajuda americana à Ucrânia incluiu mais munições e sistemas HIMARS para atacar a Rússia. Os Estados Unidos enviaram mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de $125 milhões, incluindo sistemas HIMARS de mísseis. Moscou disse que isso é uma provocação sem precedente e que a resposta adequada virá também num tempo adequado. Parece que os dois lados, a OTAN
capitaneada pelos Estados Unidos e a Rússia, parece que ambos os lados estão alimentando algo assim em nível nuclear, mas aquela alimentação assim em escadinha, paulatina. Em algum momento a Rússia vai responder à OTAN, porque eles basicamente estão guerreando contra a Rússia por procuração. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, comprem BTC e corram para as montanhas. Muita gente boa tá achando que a BTC vai voltar a beijar a base da canaleta virtual de baixa. Mas essas pessoas esquecem que a BTC, na verdade, está desenhando um grande padrão xícara alça, que é um padrão fortemente altista, digno da literatura da análise gráfica técnica. As pessoas esquecem que no semanal isso aqui é uma clássica bandeira de alta. As pessoas, muitos não estão considerando que o halving já vai fazer 160 dias e esse é o período médio de longevidade que afeta o preço em termos de criação de uma tração parabólica expansiva, como aconteceu nos ciclos anteriores. Muita gente boa esquece que o regulador bancário norte-americano já autorizou qualquer banco nos Estados Unidos a se tornar um custodiante de BTC e de ETH, principalmente. Então, os bancos, para ofertar esse serviço, ali no caso do Nubank, vou comprar Bitcoin, o sujeito compra Bitcoin, o Nubank não pode ficar exposto a uma posição comprada de Bitcoin sem ter Bitcoin. Se o comprador de Bitcoin quiser resgatar as Bitcoins, o Nubank o Nubank não entrega a BTC, mas tem que entregar o equivalente em dinheiro. Então ele precisa ter BTC até para vender, para entregar o equivalente em dinheiro para o comprador. Ou seja, o sistema bancário está se forrando de Bitcoin. Há um platô claro criado em termos de parede de compra intransponível, já que o preço também não tem muita força para cair, e essa panela de pressão fatalmente vai redundar numa explosão até 6 dígitos. Eu volto a insistir com os senhores, não ousem estar desembarcados no mundo cripto, porque a gente está a poucas horas, talvez poucos dias, do início da tal tração parabólica que vai promover a corrida maluca que a gente tanto aguarda, que aconteceu no ciclo anterior, quatrienal, entre 2020 e 2021, aconteceu no ciclo anterior a esse, que foi 2017, 2018, e vai acontecer agora. Só que agora vai impor uma entrada recorde de grana. Em torno de 8 trilhões de dólares vão aportar no mundo das altcoins. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Avax, Solana, Toncoin, que tem muita gente preocupada. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.